Quem é Deus para você? Hein? Eu tenho assim refletido nessa pergunta. Geralmente quando se faz essa pergunta, a gente quer tirar coisas nossas para conceituar Deus, mas a própria palavra ela conceitua Deus. Então, para quem é crente e para quem não é crente, a gente tem que falar Deus baseado na palavra. Diz a menina que A Bíblia diz, vamos ler Efésios 1 e 11, capítulo 1, versículo 11. Ele diz assim: nele digo, no qual temos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo está dizendo aqui rapidamente sobre a soberania de Deus. Deus não pede a ninguém conselho, ele faz segundo a vontade dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele faz tudo dentro deste propósito. Ele tem o domínio de tudo. Ele criou todas as coisas segundo a vontade dele, sem interferência de ninguém. Ninguém induz o Senhor. Então, para a gente começar a pensar quem é Deus, tem muitas coisas que é relevante para nós quando você começa a estudar a pessoa de Deus, porque nós ouvimos muitas pregações. Hoje nós estamos cheios aí, a internet está lotada. Se você não tiver base, conhecimento bíblico a respeito da pessoa de Deus, você vai ser iludido, inclusive com profecias. A palavra de Deus é o prumo, e ele não invalida a palavra de Deus por ninguém. Pode ser o mais bonito que for, Deus não vai trazer uma mensagem contra aquilo que está escrito. Então eu preciso estudar Deus, essa pessoa. A Bíblia diz que ele faz todas as coisas segundo a vontade dele. Quando você começa a olhar um pouco a ciência, qual é o tamanho do universo? O engenheiro ali tem que saber, né, Eliezer? Qual é o tamanho do universo? Infinito. Imensurável. Mas eles dão uma estimativa. Aproximadamente 90 bilhões de anos-luz. Um segundo de luz é 300 mil quilômetros. Um minuto de luz é 1 milhão e tanto de quilômetros. Uma hora de luz é bilhões. Ele estava dizendo que são 90 bilhões de anos-luz. Esse universo desconhecido. Qual é o tamanho desse Deus? Qual é a grandeza desse Deus? Se ele construiu isso, ele tem que ser maior do que isso. Isaías 40 diz que os mares, 2/3 deste universo, desta terra, é de água. 1/3 de terra. E nessa terra, 1/3 é deserto e pântano. Então, Sobra quase nada para nós. hein? Sobra quase nada para Quase nada. eu estaria errado se eu falar que o sol estava destinado a nascer e entrar.
foi criado para isso. Nascer e Isso é uma morrer. predestinação, né? Uma coisa que Não, para mim não foi para ele, foi determinado. Deus criou as coisas, determinou, vai ser assim. Pois é, mas pode ser também que nós Predestinado, ele pode ou não pode. fomos predestinados a adorar o Senhor. Isso aí. Vamos dizer assim, Isso não é? aí. Isso aí. Nós vamos chegar lá. Tá? A Bíblia diz que nós somos herança dele. Não é ele que é a nossa herança, nós somos herança dele. Está aí no versículo 11. Diz que nós somos herança dele. Então, qual é o tamanho desse Deus em grandiosidade? Agora, em autoridade, toda autoridade vem dele, emana dele. Deus que rege o universo com Suas mãos. ele criou o universo com o quê? Palavra. E ele sustenta o universo com o quê? Palavra. Palavra. Isso aí. Está entendendo? Deus não pega controle, ele apenas diz e a coisa acontece. Aleluia. Então ele não foi pegar prancheta, não pegou um controle, ele disse: haja, e ouve. Lá no capítulo 1, versículo 13, se não me engano, de Hebreus, fala que ele sustenta todas as coisas pela... Hein? 1 e 3 está aqui. Ele é o resplendor da glória expressa exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se pela palavra do seu poder. Ele controla o cabelo da sua careca pela palavra. Tem um controle de tudo. Mas... É um amém, né, pastor? Hein? É um amém, né? Assim seja. Assim seja. Mas muitas vezes, por desconhecer a onipresença de Deus, nós fazemos como Moisés. Moisés, a hora que matou o egípcio, ele olha de um lado e olha de outro, não vê ninguém. Ele mata o egípcio. Nós não temos o senso da presença de Deus em nós ou no nosso ambiente. E muitas vezes nós erramos, pecamos voluntariamente. Pastor, o Moisés era servo do Senhor, né? Nessa época? Não, ele foi criado dentro dos mandamentos do Senhor, mas ele era filho da filha de Faraó. Então por isso que ele não tinha essa... É por isso que essa ele vai para o deserto e passa Deus 40 anos para aprender. É por isso que ele não tinha consciência que Deus estava Isso vendo. aí. Ele olha para um lado e para o outro, né? E muitas vezes nós olhamos, queremos fugir das vistas das pessoas, mas não sabe que Deus está vendo. Foi nesse sentido. A terra se forma vazia. O Espírito de Deus bailava sobre as águas. Nesse tempo, nessa época, Deus já tinha planejado nessa época. O filho? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito bailava sobre as águas. E aonde estava o filho nessa época? Estava com ele nos céus. Porque o primeiro versículo que é que diz? No princípio, Meu Deus, céus e a terra.
Salmo 115, verso 16, os céus dos céus são os céus do Senhor. Então, lá nos céus estavam as três pessoas da Trindade. Como eles são onipresentes, vocês estão entendendo? Ele está lá e está cá. Nós um dia seremos assim, irmãos. Não vai pensar que você vai embananar a cuca. Ó, mas ele falou que quando foi criado, o filho estava lá. O que diz João? Nada Que foi feito. se fez sem ele. Jesus, o corpo glorificado dele, ele é onipresente. Através do Espírito Santo. Não. Nele Ele é Deus. Ele é espírito. A essência de Deus é única nas três pessoas. Quando Jesus sempre foi divino, quando ele ressuscita e assume o corpo glorificado, ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar. Quando ele estava fisicamente, ele não podia. Mas não é mais esse corpo que os discípulos viram. Não. Mas Jesus é Deus e tem um corpo glorificado. Eu gosto até de quando o pastor faz assim, ó, Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui nós temos um representante lá que é o nosso mediador. Isso aí. Não é isso, pastor? Quando ele apresenta os discípulos se assustaram, pensando que era um fantasma. Porque entrou através da parede, nada E ele falou: mete a mão aqui, que fantasma não tem osso nem carne. Mas ele Já tinha sido ressuscitado. Então, mas aí, quando ele apresentou a Paulo, já era outro. Aí ele pode apresentar em espírito e em visão. Aquilo que ele apresenta a João no capítulo 1 de Apocalipse, ali ele apresenta a exata, é isso que o hebreu está falando, a exata imagem de Deus. Ele se apresenta, o glorioso, olhos chama de fogo, da boca uma espada de 2 gumes, cabeça branca, pés reluzentes, é glória. E era parecido. Com tá? Então ele ali se apresenta um homem. Eu não vejo no Velho Testamento, quando, se não me engano, capítulo 18, 19 de Gênesis, quando 3 homens apresentam-se a Abraão. Ali é a teofania da Trindade. E 2 seguem para Sodoma, para destruir Sodoma. 1 não. Então eles participam de uma mesa. Abraão mata um boi cevado. E eles participam deste banquete, os 3. E ali eles falam: agora nós vamos seguir para Sodoma. E lá em Sodoma só vai 2, possivelmente o filho e o espírito, para destruir Sodoma. Hein? Não, mas está na Bíblia, não estou inventando nada, estou só falando que está aí. Por isso que é bom ler e guardar o Velho Testamento. Está falando daqueles que chegou naquela casa? Exatamente. 3 personagens. Eram as 3 pessoas da Trindade. Teofania. E ele mata e Abraão adora, e eles aceitam a adoração. Só quem pode adorar receber adoração é o Senhor. Tá? Então, quando você falou do projeto de salvação, capítulo 13 de Apocalipse, se não me engano, versículo 8, leia aí para você ver. A salvação nossa. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber toda. Não é esse não. Um que fala, o cordeiro que foi morto, capítulo 13, antes da fundação do mundo. 8. Hein? 18. 18? Aham. Então, E adoraram a todos
dos que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da Não para vida, todos. do Cordeiro que foi morto desde a fundação do Desde a mundo. fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, antes, se você olhar Efésios, que nós vamos no capítulo 1, versículo 4, diz que nós fomos eleitos antes do universo. Porque Deus é eterno. Exatamente. A gente tem tempo. A Bíblia fala de tempo aqui, mas ele é eterno. Ele é eterno. Então, antes que eu não consigo imaginar Deus sem o universo, porque é o parâmetro que nós temos. Sem o céu e sem a terra, como seria? 13. Você consegue imaginar? O universo é Deus. Não pode, porque dele parte tudo, né? Hein? Você não entende. Então, nesse vácuo todo, Deus já nos via e nos elegeu para sermos, olha o propósito da eleição, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Esse é o propósito da nossa eleição. Totalmente diferente. Então Deus lá antes de construir tudo que você vê e a terra, Ele te escolhe. Olha o privilégio. Então eu estou no coração de Deus primeiro do universo. Está na Bíblia. É assim que eu penso. Versículo 4. Então, como nós não temos a percepção de presença, a gente muitas vezes confunde Deus. Por isso que a fé, sem ela é impossível agradar a Deus. 11:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam creiam que Ele existe e é galardoador. Então eu preciso entender a presença de Deus aqui. Se eu não sempre pressentir a presença deste ser aqui, eu vou levar uma vida qualquer. E eu não posso levar uma vida qualquer, porque eu fui predestinado para ser santo e irrepreensível em amor. Então eu tenho que ter este senso, e este senso me evita de pecar, porque eu sei que tem uma pessoa que tudo vê. Como a gente não pensa muito em Deus, não medita muito em Deus, a gente joga a palavra de Deus é isto, mas você não se prostra diante dele como deveria. A Bíblia diz que Ele está no alto e sublime trono, acima dessa infinidade de distância que você não consegue medir. Se você for colocar 0 para chegar à quilometragem do céu, você vai colocar e não vai terminar. O trono dele é acima, dentro das hostes celestiais, aonde Deus criou os anjos, serafins, arcanjo. A Bíblia diz que o trono dele está acima dos querubins, que estão aos pés do altar, prostrado em adoração. A finalidade dos querubins são adorar a Deus. A Bíblia diz que o trono dele está lá, e quando ele brada neste trono, todos se prostram com o rosto em terra. E nós que temos, que Deus nos deu, e muitas vezes não reverenciamos. Domingo uma pessoa me perguntou: eu posso chamar Deus de você? Eu
Falei, poder pode. Mas por que você chama o juiz de meretríssimo? Ilustríssimo, né? Excelentíssimo. Por quê? A reverência nossa por quê? Por exemplo, o imperador do Japão. A pessoa treme quando ele sabe por quê? Vou perder a cabeça. E Deus, como ele não está operando em glória igual antigamente, que era fulminado, aí todo mundo não tem reverência a Deus. Mais uma coisa que eu pensei aqui agora. Nós que somos mais antigos, a gente aprendeu a reverenciar os nossos pais. Não se falava você para o mais velho, sabe? E essa nova geração, eles não têm isso. É você para lá, você para cá. Pode chamar ter Deus de cabelo tio. branco, pode ser Chamar Deus de tio. Tio. Eu falei, por que você chama? A hora que eu falei assim, a pessoa, eu falei, ó, por quê? Honra. Se você honra um homem, por que você não vai honrar o Senhor? Que é o Criador. Todas as coisas vão se curvar diante dele. A Bíblia diz que todo joelho se prostrará diante de Jesus. Não vai ficar ninguém, todo mundo vai se prostrar. Está lá em Filipenses 2, 10 e 11. Eles tinham esse negócio de falar o cara lá de cima. Que isso? O cara lá de cima. Você chega diante de um juiz, uma pessoa mortal, você treme. Meritíssimo. O da toga. Hein? O da toga. Da toga. Agora, diante do Criador do universo, que domina o universo todo, e a Bíblia diz em Isaías 40 que os mares é gotinha na mão dele. Então, se Deus é grande, merece reverência. Quando você vai para o capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz que a hora que ele fala, João bate e cai como morto. Ele fala, a hora que eu vi a voz do que estava assentado no trono, eu caí. Leia o capítulo todo. Mas muitas vezes não é a pessoa que é culpada. Muitas vezes ele tem um líder que pensa desse jeito, que fala desse jeito, então ele vai aprender desse jeito. Mas você tem, olha, o manual da Bíblia. A Bíblia é a lei de Deus. Deus coloca a palavra dele, tá? Para nós obedecermos. Tem os decretos de Deus que muitas vezes nós não conhecemos, porque é dele. Mas a vontade dele, a lei dele, ele colocou para nós. Depois vamos falar sobre isso. Agora vamos ler alguns versículos que falam. Veja, a Bíblia, primeiro Crônicas 29, 11 e 12. Você está no capítulo 4 de Apocalipse? Versículo 11. 29, Crônicas. 29, 11 e 12. Digo, és Senhor, de receber toda a honra, Primeiro poder, Crônicas 29. de criar todas as coisas, e na tua vontade elas foram criadas. Digno é Senhor de receber. Toda honra. Nós honramos a Deus. Porque criaste todas as coisas. Veja 1 Crônicas 29, 11 e 12. Veja o que Davi fala aí nessa oração. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer
e dar força a tudo. Veja, uma expressão dessa vinda do coração, se nós tivéssemos isso, uma atitude dessa, uma consideração dessa, Deus seria honrado através da nossa vida ou não seria? O reconhecimento de Deus. Por isso que eu pergunto toda hora, quem é Deus para você? Davi, que não tinha, ele tinha iluminação pontual do Espírito Santo, e nós temos a plenitude, reconhecer, Davi, tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra e a vitória, tudo está na mão de Deus, ninguém foge. Leia um versículo também que eu anotei aqui, de Jó 23 e 13. Quando você começa a olhar na Bíblia quem é esse Deus, você tem que prostrar. Por que as pessoas não oram mais com intensidade? Porque não sabe qual a pessoa que você está no seu 3:13. É. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode... 23:13, Jó. É isso aí. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. O que ele deseja, isso fará. Soberania. Todas as coisas estão na mão dele. Ninguém foge. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser levar, ele leva. Ninguém pode tirar. Ninguém pode dissuadir Deus de nada. Deus não é um ser que se surpreende com o imprevisto. Todas as coisas estão perante Ele. Eu acho, quando nós falamos de presciência, isso me bilola de vez em quando. A NVI fala assim, mas ele é ele. Ele é Ele. Quem poderá fazer oposição? Ele faz o que quer. O que quer. Ele é Ele. Então você tem que se render diante desse Deus. Ninguém faz tudo. E quando você tem isso assentado no seu coração, o seu proceder diante dele vai mudar. Nós deixaremos. Olha só o 15. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele. Você tem temor. Salmo 135, versículo 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo. A vontade dele quis fazer e ele fez. Lá em cima, aqui embaixo, lá embaixo nas águas, ele fez. Soberania. Agora, como diz o Eliezer, vou dar uma pimentada aí. Se um Deus é assim, o que cabe a nós fazer? Ser assim. Curvar perante Ele, né? Se ele faz tudo que ele quer, nada foge. Aonde está a responsabilidade humana? Nele. Não precisa ficar se preocupado com nada. Só da boca pra fora. Né? Deus criou uma coisa que está no coração dele e a gente não sabe por quê. Por que Deus criou o pecado? Hein? Isso só ele sabe. E o pecado, como é que começou? Quando foi que ele começou? Porque ele falou que não era para comer. No início, lá no Éden. Deus criou o pecado? O que foi considerado pecado pelo O pecado começou por isso. Pecado não é Desobediência, vai para rebelião. rebelião, desobediência. Veja, O anjo depois
quando você olha a presciência de Deus, alguma coisa surpreende Deus? Não. Tudo que Ele vai fazer, Ele já sabe de tudo. Quando Ele criou Lúcifer, Ele sabia ou não sabia que ele ia cair? Sabe? E por que criou? Você não me dá a resposta? É da economia de Deus. Você está Porque entendendo? tem coisas que a palavra fala para a gente não ir além, né? Porque a gente não. A nossa Mas eu questiono. É a mesma coisa. Veja, quantos bilhões de pessoas nós somos hoje no mundo? 7. Desses 7 bilhões, quantos bilhões tem de convertido que vão para o céu? Quem sabe? Ninguém sabe. Não, faça uma estimativa. E o resto não está indo para o inferno? É quanto, pastor? Fala quanto por cento? Eu acho também na faixa de 20 a 30%. Dá uns 2 bilhões, hein? Dá uns 2 bilhões de pessoas. Veja, Só Deus. o poder está na mão de quem? E por que essa leva tão grande indo para o inferno? Escolha. Livre-arbítrio. Ele deu a. Aí é a responsabilidade humana. Cada decisão sua, você é responsável por ela. Mas é questionável ou não é questionável? Se Deus nos criou com um propósito de santo e repreensível em amor, antes de todas as coisas, eu fico pensando, por que essa multidão tão avassaladora indo caminhando para o inferno? E outra coisa, hoje está difícil pregar. Você prega e ninguém te atende. Mas João disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vê muita gente que se converte à verdade. Daí uns dias ele cai, mas ele cai sabendo da verdade. Ele cai sabendo que quis cair mesmo. Porque Esses- você não falou lá na prisão, tem muita gente que era pregador. 80% fala até em línguas. Ouve, mas não escuta. Ué. Não escuta, né? Mas acontece o contrário também. As pessoas que são más, que ninguém dá um centavo pela pessoa e a pessoa se converte. E muda. E muda a vida completamente. Então a gente tem que olhar para o lado bom. Eu sei, mas eu estou dizendo o seguinte: quando nós falamos 20% e 30%, não está nem meio a meio. É muito. Eu fico olhando a multidão que passa aqui. Eu fico olhando. Tem um texto em Provérbios: salva aqueles que estão indo para a morte. Olha, entrar no inferno sem Deus é um sofrimento para a eternidade. Nós nos apegamos a 80 dias, a 80 anos já estamos de bengalinha. Eu espero não chegar não, aquela. Tá? Ué, se você já tem 72, Mas eu não quero estar andando com aquela. Anda 12. só Deus sabe isso. Não, mas a gente falar que eu não quero, não deixa não. Não, Deus não deixa não, ué. Ó, Sexta-feira passada, Você pedir pra ele, ele não deixa mais não. E até comentaram fazer um projeto de voltar para agora, já está tomada pelos jovens. é? Lá tinha uma multidão de jovens, lá, a rua toda tomada. Do início aqui, Eles fecham na ali, praça, né? até na praça, lotada de jovens. Vai, tem de tudo. Tem de tudo. Então, a dificuldade da penetração do Evangelho. O Evangelho é o único capaz de transformar o homem. Não é sistema penitenciário que transforma, é o Evangelho. Mas você muitas vezes fala com a pessoa, está difícil.
Nós já tivemos tempo, um passado aí, que você lançava a rede e vinha muitos peixes. Hoje você lança, não vem nada. Pastor, isso aí até literalmente hoje você já não mais a perder nem nada também. Sabe o que está acontecendo no nosso tempo de hoje? As pessoas estão muito apegadas a pessoas. As igrejas estão enchendo o lugar de pessoas. Não, esse é um dos problemas que eu vejo na igreja que está lá fora, que passou por aqui. Há uma promessa exagerada de benefícios. O evangelho não é isto. O evangelho é tomar a cruz. E as pessoas estão pregando benesses. Vem para cá que você vai ter. O evangelho é resignação. Você tem que matar o seu eu. E nós estamos oferecendo uma coisa que não é. A porta que Jesus disse é estreita. E as pessoas estão abrindo a porta. Aí entra por aqui e sai pela outra. Mas a responsabilidade do homem vai pesar sobre ele. Todos quantos ouviram o evangelho vão ser julgados pelo evangelho. Jesus disse: eu não vim julgar ninguém, mas a minha palavra há de julgar. A responsabilidade, Deus não vai imputar responsabilidade àquele que não tem conhecimento. Por isso que aquele que não tem conhecimento, nunca ouviu falar, Deus tem uma outra maneira de ajustar com ele. Mas esse é o problema, pastor, porque Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração, casa de adoração. Hoje, o pessoal não vem para adorar, vem para os seus próprios deleites. Isso aí. Vem porque acha que ele não tem bonitinho, vem porque está precisando de uma cura de um treino, não sei o quê. Hoje, esse estereotipo formado de hoje, ninguém se conversa, ninguém busca a verdade, ninguém chega ao... Mas o problema todo parte de uma só: falta de conhecimento de Deus. Tu, Senhor, merece porque é o Criador. Eu me prostro diante de Ti. Quando você tem esse senso desse Criador que está no trono, todos os anjos se prostram diante dele, e é um mortal. Se os seres celestiais se prostram diante de Deus com o rosto em terra, e o mortal aqui quer achar mais do que ele? Você está entendendo qual é o problema nosso? E aí nós achamos que somos os tais e não somos. E tudo converge para a volta de Jesus, né? Porque vai estreitando, o amor está se esfriando cada dia mais, as dores estão cada dia mais intensas. A responsabilidade de falar o evangelho como ele é. O evangelho não muda, isso aqui é eterno. Jesus disse, 24:35, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então se atenha à palavra, conheça a palavra, para você manusear bem. Paulo diz isso a Timóteo: manusear bem a palavra. Ele fala para tornar-te útil, exemplo. Você vai salvar tanto a você como aqueles que te ouvem. E toda pessoa que começa muito se enchendo de ele é abatido. Aí já entra a soberba. Todo soberbo vai cair. Você já sabe, todo soberbo vai cair. Mais cedo e mais tarde. Como Deus é longânimo, ele dá corda. O dia que puxar, esborracha. Então eu preciso. Veja, Deus criou o homem livre para decidir. Esta liberdade de decisão é algo
tão maravilhoso que todos nós temos. Tem muita gente que não gosta da liberdade, porque cada hora que você decide, você se torna responsável por aquilo que você decidiu. Livre-arbítrio. O pecado criado por Deus não é determinativo, é causativo. Ele está aí. Você peca porque você quer. Ele não imposto a cada um de nós para pecar. Tanto é quando você vai para o livro de Romanos, Paulo falando do primeiro Adão, por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem ele vai ser tirado. Paulo compara o Adão com Jesus. A criação de Deus é perfeita. Ele criou o homem com uma estrutura especial, sem pecado. E ele pecou. Capítulo 8, versículo 3 de Romanos, a Bíblia diz que Jesus veio com a minha fragilidade, sem pecado. Mas a estrutura de Jesus foi a minha estrutura. Só que ele determinou no seu coração não pecar. E não pecou. Então, o pecado está aí. Quem peca é porque está querendo pecar. Se Jesus é o nosso modelo e ele não pecou, então nós podemos viver sem pecar também. E aí vem João e diz: aquele que fala que não tem pecado, e aí? Hein? E Moisés, quando subiu ao monte? Quantos dias Moisés ficou lá sem comer e sem beber? 40. Por que Moisés ficou? Porque Deus o sustentou. E por que Jesus ficou? Porque Jesus fez tudo na humanidade dele. Senão ele não poderia ser meu exemplo. Se fosse Deus, eu não podia nem olhar para Jesus. Eu sou humano. A Bíblia diz, Romanos 8,3, que ele veio frágil na estrutura de pecado. Mas com essa estrutura ele venceu o pecado e venceu a morte. Enfraquecido pela carne, Deus o fez. Enfraquecido? Pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Veja, condenou o pecado na carne. Ele veio o homem na estrutura do pecado. Leia de novo aí. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por esta, enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na sua própria carne. Então ele veio, porque o Salmo 40 diz: eis que está escrito no livro da tua lei, eu vim para fazer a tua vontade. Então acabou. Ele veio com um foco, e quando você tem um foco, você se torna forte. Pastor, será que se os ensinamentos fossem mais contundentes na parte espiritual, não seria mais proveitoso para a igreja? Porque se trata de coisas espirituais, mas no natural. Por exemplo, adultério. Fisicamente, a boca do assim, pessoal, mas e a consequência espiritual que as pessoas não estão nem aí para ela? Que é o que mais pesa nisso. Não é o contato físico, mas sim as questões espirituais. O pecado mesmo, você não pega o pecado. É tudo imaterial. Mas tem pouco entendimento nessas áreas espirituais.
Qual é uma das razões? Veja, Tiago fala isso. O adultério, você abre campo para ser prisioneiro de Satanás. Por isso que há um esfacelamento da família. O adultério tem uma consequência grave. Olha a vida de Davi. Capítulo 12, ele adultera. Não, capítulo 12, ele é confrontado. Capítulo 13, o incesto de Tamar e Amon. E a morte. E aí vai, capítulo 14, volta Absalão. Capítulo 15, Absalão já começa a tomar o trono. Consequência. Veja, capítulo 4, versículo 4 de Tiago. Tiago fala o seguinte, que nós temos uma relação com Deus de fidelidade. O crente, ele diz, adúlteros e adúlteras, quando nós olhamos e compactuamos com as coisas do mundo. É a mesma relação. Por quê? Você está abrindo espaço para ser prisioneiro de Satanás. A pessoa não entende essa palavra. Hein? A maioria não entende que o adultério não é só isso que eles Não, nós temos com Deus um casamento, uma relação de fidelidade. Quando eu olho para o mundo, eu estou quebrando essa relação. Por isso que Tiago diz isso. Tiago 4 e 4. Quem quer ser amigo do mundo faz-se Inimigo de Deus. Adúltero, vocês não sabem a amizade Que o o mundo mundo é inimizade é inimizade com Deus. com Deus. Então, no campo físico há um destroçamento. O que aconteceu com Davi? Davi deixou a posição. Tem pessoas hoje no ministério, infelizmente, que não entendem isso. Eles pecam, chega aqui, pequei, pede perdão, tem que sair. Davi saiu. E quando ele vai no campo sendo apedrejado, Abissai diz para ele: rei, você quer que eu mate esse cachorro? Ele falou assim: não, porque isto procede do Senhor. Ele sabia que estava sendo apedrejado, consequência do seu erro. Tem gente que não entende. Como é que é o nome do homem que apedrejava? Simei. Quem sabe foi Deus que mandou. Isso aí, tá? Ele estava fugindo e falou: não faça isso, porque isso procede do Senhor. Então, a gente tem que olhar esse lado. Veja, pecado, você vira as costas para Deus. E este senso, quando você conhece a pessoa de Deus, você evita pecado. Deus vira, mas você também vira. Se você olhar Jeremias capítulo 2, Deus lamenta, fala com o povo: o que é que eu te fiz para você virar as costas para mim? Deus estava implorando o retorno do povo. Eu ganhei as tuas guerras, carreguei você no colo, e por que você virou as costas para mim? Nós somos aceitos por Deus enquanto não pecamos. O pecado faz separação mesmo. E tem tudo a ver com a pessoa de Deus. Se você não conhecer, não relevar a pessoa de Deus, você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, você faz. Nós somos acostumados a fazer isso com pessoas. Se as pessoas estão nos olhando, você fica, camufla. Mas quando não está olhando, você faz. Só que nós temos um Deus e nós ofendemos. Paulo diz: olha, você não pode entristecer o Espírito Santo, quando foi selado para a volta de Jesus.
Há coisas, irmãos, há coisas que Deus determinou e colocou na nossa mão como responsabilidade, que nem Deus interfere. As nossas decisões. Se você virou as costas para o Senhor, virou a cara, você pode saber que Deus não vai entrar como esse processo que estão querendo fazer, pegar um drogado e levar à força. Deus não força. Quando Deus disse a Caim, Caim, o pecado está aí, é você que tem que se livrar dele. Não sou eu que vou tirar o pecado da sua frente, é você que tem que se livrar dele. Tem coisa que eu tenho que aprender a decidir, porque Deus me deu a responsabilidade de decidir. Se você quer mudança, decida. Tem gente que fica esperando que Deus venha bradar, estrondar, não vai acontecer. As 5 nessas ficaram. Hein? As 5 nessas. Isso aí. Elas estavam no meio, no meio. Então, a gente vê pessoas com conceito a respeito deste Deus, que é soberano, para ele intervir. A soberania de Deus tem limite. Ela não pode ultrapassar a sua vontade. É pesado. A sua vontade é soberana perante o Senhor. Hein? Incoerência. O Senhor é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Faz a sua vontade, mas Ele respeita a sua vontade. Porque Ele deu a terra aos homens. Exatamente. Ele não pode intervir, porque Ele não tem a estrutura, humus e espírito. Ele é espírito, mas quem comanda a terra é o humus e o espírito. Ele não pode. Está escrito e ele não vai Porque falar. ele segue leis. Está escrito. A lei que governa a terra, a Bíblia diz que Deus deu a terra ao domínio dos homens, humus e espírito. Deus é só espírito, Deus não é humus, a estrutura humana, pó. E ele não vai contra a palavra. Ele não vai contra a palavra. Se ele fosse o inimigo, estava lá prontinho. Prontinho para acusar. Prontinho para O senhor acusar. falou que... E agora vai fazer? Vai fazer? Deus é legal. Por isso que a autoridade tem valor perante o Senhor, porque Deus é legal. Ele respeita as leis criadas, ele não burla. Então, quem domina aqui é o humus com o espírito que Deus assoprou sobre ele. Deus não tem essa estrutura, só nós. Por isso que Jesus teve que assumir a nossa estrutura. E hoje nós temos nos céus a nossa estrutura. Olha, quando você olha o projeto de Deus, é grandioso, porque a Trindade era espiritual, é espiritual. E Jesus se fez homem. Para ele entrar aqui, ele tinha que ter essa estrutura. Ele entrou, tabernaculou, Evangelho de João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele conviveu conosco. Ele morreu, ressuscitou, assumiu um corpo de glória. Lá ele tem um homem. À direita de Deus existe um representante. E é diante deste homem que todas as pessoas da terra vão dobrar o joelho, reconhecer a vitória de Cristo na cruz. Por isso que Paulo fala, ele será chamado de Cristo e Senhor. Muitas vezes nós chamamos ele de Salvador e não submetemos ao senhorio dele. Veja, antes do homem pecar, ele já era responsável. Deus falou, não pega, não toma. A responsabilidade do homem foi aquela, Deus disse, não faça. Então essa responsabilidade está desde a criação. Ele era imortal. Ele era imortal.
O pecado o pecado causou a origem da morte, tanto espiritual como física. A morte não existiria. Agora o Apocalipse fala que um dia ela vai deixar de existir. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser vencido é porque nasceu lá no Éden. Então ela vai ser o último inimigo a ser vencido, vai ser a morte. Então, dependendo, já falei do conhecimento. Então nós precisamos cada dia, procurar conhecer esse Deus, a sua soberania, a sua vontade, o seu poder e a sua glória. Aleluia. E nos render a Ele. Quando você faz uma oração de coração daquela que Davi fez, tu és o Criador, tu és o soberano, tu és a força. Nós posicionamos diante de Deus de uma outra maneira. Nós precisamos reverenciar o Senhor e ter temor do Senhor. Para isso nós precisamos conhecer quem é o Senhor. A santidade dele poderia fazer tremer a nossa vida. Deveria. Tem uma palavra aqui no Salmo 90, versículo 2, acho tremendo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. É nele que nasce. Antes que nascesse, Deus já existia. Quando eu começo a ler o Apocalipse, que somente os primeiros capítulos, os miríades celestiais se prostrando diante de Deus, e muitas vezes nós, com discernimento, com conhecimento, nós não prostramos, achando que Deus é obrigado a fazer a nossa vontade e não nós fazer a vontade de Deus. Deus nos quer em adoração. Aleluia. Nós adoramos pouco ao Senhor, muito pouco, buscamos pouco a Deus, esse Deus que criou todas as coisas por nossa causa. Aleluia. Então você deveria adorar mais o Senhor. Amém? Amém.